A rotação de Pokémon TCG de 2026 é uma das maiores dos últimos anos, mas você sabe o que acontece de fato nela? A rotação do Pokémon TCG é um daqueles assuntos que a princípio assusta muita gente, principalmente para quem está começando ou quem recentemente investiu em cartas. A verdade é que a rotação não é o fim do mundo, ela é absolutamente necessária para manter o formato padrão saudável, além de competitivo e interessante nos próximos anos. Se o jogo ficasse preso às mesmas cartas por 10 a 15 anos, ele provavelmente morreria por repetição, previsibilidade e falta de renovação. A rotação existe justamente para evitar isso. Para quem não está familiarizado, a rotação acontece uma vez por ano, geralmente entre o final de março e início de abril. É nesse momento que o formato padrão é atualizado. Uma marca de regulamentação mais antiga deixa de ser válida e uma nova entra no seu lugar. Hoje o formato padrão consiste em 3 marcas de regulamentação. Estamos jogando com as marcas G, H e I. Quando a rotação de 2026 acontecer, as cartas com marca G sairão e a nova marca J passará a integrar o padrão. Ou seja, após ela o formato será composto por H, I e J. Lembrando que achar a marca de regulamentação da carta é muito simples, é só você olhar no canto esquerdo inferior que ela vai estar lá. Isso significa que todas as cartas lançadas em coleções como Escarlate e Violeta Base, Evoluções em Paldea, Obsidian Flames, 151 e Fenda Paradoxal sairão do formato, com algumas poucas exceções muito importantes. A principal exceção acontece quando uma carta recebe um reprint em uma nova coleção, e recebendo uma nova marca de regulamentação. Um ótimo exemplo recente é a Ordem da Chefia, que originalmente continha a marca G, mas recebeu um reprint com a marca I. Isso faz com que a carta continue sendo válida, independente se você usa a versão nova ou a antiga. Essa informação não é só relevante para quem joga, mas também para quem investe. Cartas que vão rotacionar tendem a cair de preço, enquanto cartas que permanecem no formato e ganham algum destaque costumam subir bastante. E você saber disso com antecedência vai evitar frustração. Além de prejuízo financeiro, é aquele sentimento péssimo de, pô, acabei de comprar um deck e ele não vale mais. Agora, entrando de fato no impacto da rotação de 2026, sem exagero algum, essa é uma das rotações mais pesadas que Pokémon TCG teve nos últimos anos. A gente tá falando da saída de uma quantidade absurda de cartas fundamentais, tanto Pokémon quanto treinadores e energias especiais. Praticamente todos os decks dominantes do meta atual, com poucas exceções, vão desaparecer ou ficar extremamente enfraquecidos. Começando pelos Pokémon, a lista é bem extensa. A Maruge, peça-chave do Firebox, sai do formato, tirando do deck sua peça-chave de aceleração de energia. Miraidon EX, que já jogava há quase 3 anos, também rotaciona, afetando diretamente os decks elétricos Turbo. A Gardevoir EX, que talvez é uma das cartas mais marcantes desse ciclo, finalmente se despede. Com ela vão embora Drifloon, Screamtail e praticamente toda a engine que sustentava o arquétipo. Mesmo com a existência da Mega Gardevoir, é difícil imaginar o deck sobrevivendo sem essa quantidade absurda de aceleração que a Gardevoir EX proporcionava. Charizard EX se despede junto com Pidgeot EX, encerrando um dos arquétipos mais populares e consistentes do formato. Goldeng EX, que é um dos decks mais discutidos dos últimos tempos, sai do formato não levando só o Pokémon principal, mas toda essa estrutura baseada em compra massiva e reciclagem de energia. Para muitos é um alívio e para outros é uma despedida triste. Outros Pokémon extremamente relevantes que deixam o formato são Iron Hand EX, Iron Bundle, Ting-Lu EX, Baxcalibur Chien-Pao, Cleffa, Luxray, Squawkabilly EX, Mew EX, Ditto de 151, Revavroom e entre muitos outros. O impacto disso é profundo, porque a gente não tá falando só de atacantes, mas também peças-chave de suportes, draw engines, efeitos de gut, proteção contra spread e consistência de forma geral. E aqui começa o ponto mais crítico dessa rotação, a perda massiva de consistência. Quando a gente olha para os treinadores que vão sair do formato, o cenário fica muito delicado. Iono se despede, encerrando uma das maiores fontes de disrupção e compra do jogo. Pesquisa do professor, reduzindo ainda mais opções de draw agressivo. Bola de Ninho vai embora, o que é talvez uma das perdas mais sentidas dessa rotação, já que ela era basicamente a forma mais fácil de achar Pokémon básico do jogo. Artazon, Mesagoza, Arven, Super Rod, Counter Catcher, Crushing Hammer, XP Share, Gerador Elétrico, Recipiente Terrestre, entre muitas outras, também deixam o jogo. Isso deixa um formato mais lento, mais técnico e menos explosivo. A tendência é que os jogadores precisem se planejar mais e valorizar mais os seus recursos. Cartas atuais, como Determinação da Lilian, tendem a se tornar praticamente obrigatórias, aparecendo em 4 cópias na maioria dos decks. Tatsugiri, Pokégear e outras opções de suporte tendem a ganhar mais espaço, simplesmente porque o jogo vai exigir mais segurança na mão inicial. As energias especiais também sofrem um impacto enorme. Jet Energy, Luminous Energy, Reversal Energy deixam o formato, enfraquecendo diretamente decks como Dragapult, Firebox e estratégias de comeback em geral. Dragapult, inclusive, que é um dos decks que teoricamente vai se permanecer no formato, sofre perdas significativas de suporte, consistência e energização. Fora que recentemente a gente recebeu um estádio que bloqueia contadores de dano vindo de ataques e habilidades, e um outro ainda em Ascend Heroes que vai lançar, que aumenta
aumenta o custo de ataque de pokémons teras em 1. No fim das contas, apesar de chato, o que essa rotação faz é bastante saudável. Ela vai zerar parcialmente o formato. A maioria dos decks dominantes vão desaparecer e o jogo vai entrar no momento de reconstrução. E isso é excelente para novos jogadores, porque de certa forma nivela um pouco o campo. E também é um dos melhores momentos para começar a inventar outros arquétipos, inventar deck. Quem estuda o formato com antecedência, estuda as marcas de regulamentação e se prepara para essas mudanças, com certeza vai sair em frente, seja competitivamente ou até financeiramente. Essa rotação vai exigir sim uma adaptação, leitura do meta e entender melhor sobre consistência, o que é algo que muitas pessoas têm falado que o Pokémon TCG tem facilitado demais. O jogo talvez vai ficar mais técnico, mais estratégico e para muitos talvez até mais interessante. Quem entender tudo isso com certeza vai se dar melhor na nova temporada. Eu sou o Les, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então se você gostou, pode me ajudar se inscrevendo, curtindo e compartilhando para aquele seu amigo que não sabe o que é a rotação. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.